você avalia o medo de baratas? E o medo de bonecas? Como você avalia? Bem-vindo ao canal Zen Quiz. No vídeo de hoje você deverá avaliar seus piores medos. Preparados? Vamos lá! Como você avalia o medo de andar no escuro? Como você avalia o medo de relâmpagos? Como você avalia o medo de ficar perdido? Não seja só um visitante. Entre no Zen e se inscreva. Como você avalia o medo de altura? Como você avalia o medo de aranhas? Como você avalia o medo de montanhas russas? Como você avalia o medo de palhaço? Como você avalia o medo de toboágua? Como você avalia o medo de escada rolante? Como você avalia o medo de fogos de artifício? Já deixou seu like? Deixa aí para você não se esquecer. Como você avalia o medo de lugares abandonados? Como você avalia o medo da morte? Como você avalia o medo de baratas? Como você avalia o medo de mar aberto? Como você avalia o medo de sapo? Se você é dos nossos, clique para se inscrever e faça parte do Zen. Como você avalia o medo de espelho? Como você avalia o medo de se afogar? Como você avalia o medo de ter pesadelos? Como você avalia o medo de esportes radicais? Como você avalia o medo de perder alguém especial? Como você avalia o medo de injeções? Como você avalia o medo de cachorro? Como você avalia o medo de padrões irregulares? Como você avalia o medo de dentista? Como você avalia o medo de viagens longas? Como você
você avalia o medo de elevadores? Como você avalia o medo de chuva? Está gostando do quiz? Então deixa aquele like. Como você avalia o medo de ficar careca? Como você avalia o medo de escorpião? Como você avalia o medo de buracos profundos? Se você é dos nossos, clique para se inscrever e faça parte do Zen. Como você avalia o medo de máscaras assustadoras? Como você avalia o medo de lagartas? Como você avalia o medo de ficar doente? Como você avalia o medo de ratos? Como você avalia o medo de bonecas? Como você avalia o medo de filmes de terror? Como você avalia o medo de ficar pobre? Como você avalia o medo de aviões? Como você avalia o medo de cobra? Tá curtindo o Zen Quiz? Deixa aquele like e bora pro próximo desafio. Como você avalia o medo de sangue? Como você avalia o medo de larvas? Como você avalia o medo de morcego? Tá curtindo? Então entra pro time e se inscreve no Zen. Como você avalia o medo de quebrar os ossos? Como você avalia o medo de aliens? Como você avalia o medo de perder os documentos? Como você avalia o medo de ponte suspensa? Como você avalia o medo de cozinhar? Como você avalia o medo de lugares estreitos? Deixe seu like para mais quiz como esse. Como você avalia o medo do fim do mundo? Como você avalia o medo de boletos? Como você avalia o medo de abelhas? Como você avalia o medo de sofrer um acidente?
Não só passe por aqui, faça parte do Zen e inscreva-se. Como você avalia o medo de olhos brilhando no escuro? Como você avalia o medo de perder o celular? Como você avalia o medo de engolir objetos? Como você avalia o medo de coisas pegajosas? Como você avalia o medo de perder seu cartão bancário? Como você avalia o medo de histórias de terror reais? Está gostando do quiz? Então deixe aquele like. Como você avalia o medo de jogos de azar? Como você avalia o medo de perder a conexão com a internet? Como você avalia o medo de dietas restritivas? Como você avalia o medo de calor extremo? Como você avalia o medo de banheiros públicos? Como você avalia o medo de perder seu animal de estimação? Como você avalia o medo de gafanhotos? Como você avalia o medo de andar de barco? Se é para ser Zen de verdade, inscreva-se agora e não perca nada. Como você avalia o medo de balões estourando? Como você avalia o medo de perder o emprego? Como você avalia o medo de perder a visão? Como você avalia o medo de usar roupas inadequadas? Como você avalia o medo de estátuas? Como você avalia o medo de animais selvagens? Já deixou seu like? Deixe aí para você não se esquecer. Como você avalia o medo do desconhecido? Como você avalia o medo de sujeira? Como você avalia o medo de borboleta? Como você avalia o medo de vermes? Como você avalia o medo de viver coisas novas? Como você avalia o medo de estar fedendo? Se você é dos nossos, clique para se inscrever e faça parte do Zen.
Como você avalia o medo de ser enterrado vivo? Como você avalia o medo de ser envenenado? Como você avalia o medo de ser reprovado na escola? Se gostou do quiz, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal. Como você avalia o medo de vomitar em público? Como você avalia o medo de cair na rua? Como você avalia o medo do número 13? Como você avalia o medo de superstições? Como você avalia o medo de fogo? Como você avalia o medo de cometer erros graves? Como você avalia o medo de sentir dores? Se o quiz foi bom, imagine o próximo. Inscreva-se e não perca! Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a alcançar 100 mil inscritos até o final do mês. Conto com você!